Bom, então só recapitulando o que a gente viu, né? O que é isso, né? O BXR, isso aqui é o conjunto de todas as funções de x em R que são limitadas. Né? Limitado significa que tem uma constante m tal que f de x em módulo é menor ou igual que m para todo x no conjunto do domínio. É a noção limitada mesmo que a gente tem para funções reais, tá? Bom, a gente tem a soma de funções, multiplicação por escalar, e a gente viu, né, tem aqui definida a norma nesse espaço. Vou colocar aqui até um Bzinho de limitada. Isso aqui é o sup, né, do módulo da f de x, tal que x pertence a x. Então, isso aqui define uma norma, tá? Eu não vou, como eu falei, né, não provei isso, não vou provar porque envolve propriedade de supremo, então eu não quero trabalhar com isso, tá? Mas, claro que né, é simples provar, por exemplo, se o supremo do módulo é zero, porque o módulo da f de x é zero, significa que f de x é zero para todo x em x. Ou seja, se a norma é f, se a norma de f é zero, f é identicamente nulo. Né? Bom, se eu pego aqui e multiplico por um lambda, né, aí vai ficar aqui módulo lambda f, x, o lambda sai do módulo, fica módulo de lambda, com o módulo de lambda positivo ele sai do supremo, aí a propriedade suprema. Se fosse negativo, trocaria o supremo pelo ínfimo. E depois a desigualdade triangular, você tem o supremo aqui de uma soma menor ou igual que o supremo de cada um. Então, é bem tranquilo só usando propriedade suprema. Tá? E aí lembra que sempre que a gente tem uma norma, né, nesse espaço vetorial, a essa norma a gente tem uma métrica associada, né, ou métrica induzida. Aqui é a métrica induzida pela norma. Então, eu calculo a distância aqui entre duas funções, sendo igual ao supremo do módulo da f de x menos g de x. Aqui para todo x em x. Tá? Então, a gente finalizou a última aula com isso. Agora a gente vai ver um outro espaço que é o espaço das funções contínuas. Tá? Isso aqui acho que é o exemplo 7. Aqui é espaços das funções contínuas. Bom, em geral a gente denota ele assim, C de AB. Isso aqui é o conjunto das funções f definido no intervalo AB em R, então que f é contínuo. Depois a gente vai ver a relação que isso aqui tem com o das funções limitadas. Tá? Bom, de novo, a gente tem a soma de funções, a multiplicação por um número real, né, por escalar. E aí a gente tem a função aqui que a gente define para cada f, cada função contínua. São as contínuas aqui de AB em R. A gente define a norma de f. Eu vou colocar aqui Czinho de contínuo como sendo a integral de A até B do módulo da f de x dx. Então, bom, geometricamente, o que é essa norma, né? Então, eu vou colocar aqui até uma função que ela tem a parte negativa, né? Digamos aqui o intervalo AB.
que essa integral ela representa, né? Bom, a integral de uma função, se a função é não negativa, ela representa uma área compreendida entre o gráfico da função e o eixo x. Só que como está em módulo, né, o que está aqui para baixo do eixo x, na verdade ele estaria refletido para cima, né? Não seria essa, na verdade seria essa área aqui, né? Mas não seria a integral desse valor aqui. Vamos pensar. O módulo dessa função seria, deixa eu fazer aqui em verde em cima, seria o módulo, né? Então se a f está em vermelho, o módulo da f, onde ela é negativa, ela é refletida. Então você estaria calculando a área abaixo do gráfico da função, acima do eixo x. Tá? Lembrando que o módulo então ela é maior ou igual que zero. Bom, por que a gente precisa do módulo, né? A princípio, para calcular a integral, não preciso do módulo, porque se f é uma função contínua, ela é integrável. Se f é contínua, a composição com módulo é uma função contínua, é integrável. Porém, se a gente tira o módulo aqui, a hora que a gente calcula a integral de uma função simétrica, né, por exemplo, sei lá, se eu calcular a integral dessa função aqui, vou colocar aqui, de menos 1 até 1 da identidade. Se eu conheço essa função aqui, né? A integral de menos 1 até 1 da identidade, isso aqui dá 0, sem que a função que está aqui seja identicamente nula. Então, a gente não teria já a primeira propriedade de norma. Então, para eu ter a primeira propriedade de norma, eu já preciso colocar que o módulo aqui é o módulo da função, né? Agora, se eu coloco aqui módulo de x, bom, já dá positivo. Se vocês calcularem essa integral aqui, vocês vão ver, né? Vai dar x² sobre 2 de menos 1 até 1, isso aqui dá 0. Tá? Então, para isso aqui ser uma norma, eu preciso do módulo, né? E aí, bom, a gente tem lá a norma de f é 0, se somente c, a integral de a até b do módulo da f de x dx por 0. Como que está aqui dentro, aí sim, como isso aqui é maior ou igual que 0, você conclui que o módulo de f de x, isso aqui tem que ser 0 para todo x no intervalo AB. Se o módulo é 0, é porque a função é identicamente nula. No caso aqui, f é identicamente nulo. Então, eu só posso garantir que isso aqui implica que o que está aqui dentro é 0, porque ele é maior ou igual que 0. Porque se isso aqui for positivo no ponto e for maior ou igual que 0, essa integral dá positivo. Tá? Ela mantém o sinal. Aí a gente tem lá as outras propriedades, né? Norma de lambda f, só pôr na definição, vai ficar integral de a até b módulo de lambda f de x, vou colocar aqui, de x, aí o módulo sai da integral, né, porque sai módulo de lambda módulo de f, x de x, então isso aqui é módulo de lambda, norma de f. Tá? E a triangular também, né? Que é o triangular módulo de f mais g é menor ou igual que módulo de f mais módulo de g. Então, norma de f mais g, por definição, a integral de a até b do módulo de f, vou até colocar assim, f de x mais g de x. Aí eu uso a desigualdade aqui no módulo, né? Isso aqui fica menor ou igual que a integral de a até b, módulo da f mais o módulo da g dx. Bom, a integral da soma é a soma das integrais, desde que as duas sejam integráveis, né? Integral de a até b do módulo da f
x dx mais a integral de a até b do módulo da g. X dx, isso aqui é norma de f mais norma de g. Então, isso aqui é bem simples de provar que é uma norma, consequentemente você tem uma métrica induzida sobre ela, né? Então, quem que é a métrica? A métrica induzida pela norma né? Então, só tem duas funções, f e g, contínuos. Isso aqui é igual a integral de a até b do módulo da f de x menos g de x dx. O que significa isso aqui geometricamente, né? Então, ó, só lembrando que a norma é a área abaixo do gráfico da função modular, né? Do módulo da f. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A f e a g, que no fundo a gente está calculando a área entre os gráficos de f e g. Então, se eu tenho aqui ó, duas funções definidas no intervalo AB, digamos aqui eu tenho uma f. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Intervalo AB. E eu tenho uma AG. Definida aqui no intervalo AB. Se vocês lembrarem lá do cálculo, essa integral está calculando a área entre o gráfico dessas duas funções, né? Aqui, digamos aqui G, aqui é F. Está calculando a área do gráfico dessas duas funções. E aí, bom, se a distância é zero, é porque a área entre o gráfico dessas duas funções é zero, então essas funções coincidem, né? Isso aqui vale desde que elas sejam contínuas, tá? Contínuas por partes não vale, só vale para contínuo. Ok? Obrigatoriamente. Se ela tiver uma diferencinha aqui positiva, né, no gráfico, você tem um intervalinho onde ela é positiva. Aí acabou. Aí a área vai ser positiva. Então isso a gente consegue provar. Então só vale isso de novo, quando eu estou no espaço das funções contínuas. Bom, só para complementar isso aqui, ó, então no espaço das funções contínuas a gente tem a norma integral. Mas a gente tem também ó, que o espaço das funções contínuas no intervalo AB aqui ó, em R, isso aqui ele é um subconjunto das funções limitadas no intervalo AB em R. Toda função contínua é limitada. Lembra que quando a gente está com uma função contínua no intervalo fechado AB, ela tem máximo e mínimo, então ela é limitada. Então, nesse espaço aqui a gente tem também, né, de AB, podemos definir a norma do sup. Norma do supremo, que é aquela que a gente definiu para funções limitadas, né? Então a norma aqui ó, de f, né, que é a norma do supremo, é o sup do módulo da f de x, aí nesse caso que é o intervalo AB, né? X pertencente ao intervalo fechado AB. Tá? Então a gente tem essas duas normas, claro. Se for com a norma da integral, isso é um espaço vetorial normado. Se eu falar da norma do supremo, é outro espaço vetorial normado. Tá? E a gente vai ver que essas normas aqui não têm relação. Tá? Depois a gente vai entender que valência de normas. Oi? Aí é a norma do supremo? Do supremo, isso. Ah, tá. Deixa eu arrumar aqui.
Correr um pouquinho, né? Norma do Supremo. Tá? É o que a gente viu para funções limitadas do Supremo. Né? Que é essa aqui, que tá, a gente viu, relembrou aqui no começo, né? Ó. Essa norma aqui. Então, a diferença é que eu estou trocando o x pelo intervalo fechado AB. Então, ela vai ser uma função limitada. E aí eu posso usar tanto essa norma quanto a outra norma. Mas, de novo, se ele tiver uma norma, ele é um espaço métrico. Eu mudei a norma, ele é outro espaço métrico. Ok? Vamos só finalizar o último exemplo aqui de espaços métricos. É o espaço produto, tá? Produto de espaços métricos. Então, nesse produto a gente tem métricas induzidas. Se vocês lembram que a gente tem 3 métricas no RN, né? Que é a métrica euclidiana, a métrica da soma e a métrica do máximo, né? Aqui, a gente vai ter essas 3 métricas também, tá? Vamos ver como que a gente induz elas aqui. Ó, vamos só antes de eu comentar aqui o caso geral, vamos só pensar no RN. Ó, a gente tem no RN, a gente tem a métrica D, né? Se eu tiver aqui 2 vetores no RN, x, y e RN, então D de xy, a métrica euclidiana, é a usual que a gente conhece, ó, raiz de x1 menos y ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais xn menos yn ao quadrado. Isso aqui é que a gente conhece lá, a métrica euclidiana. Bom, se eu for olhar aqui, ó, isso aqui está onde, né? Isso aqui é a diferença de 2 números reais. Cada um deles, ó. Agora, se ao invés de eu escrever isso aqui, ó, x1 menos y ao quadrado, eu colocar módulo de x1 menos y ao quadrado, é a mesma coisa. Então, aqui dentro, para cada um desses, tá? Então, aqui dentro, eu poderia pegar, né, e substituir, deixa eu chamar aqui de asterisco. Eu vou continuar aqui o asterisco, tá? Ó, eu vou colocar os módulos ali. Um número ao quadrado é igual ao seu módulo ao quadrado. Então, aqui a gente teria módulo de x1 menos y ao quadrado, mais módulo de x2 menos y2 ao quadrado, até Rn, né? Módulo de xn menos yn ao quadrado. Certo? Agora, isso aqui, ó, é a métrica em R, o módulo. Né? É que aqui eu estou com n cópias de R, né? Ó. Isso aqui, o módulo, é que define uma métrica, ou a métrica usual, né, de R. Define a métrica usual em R. Né? Lembrando, quem que é a métrica? De x1, y1, para cada um deles, né? Isso aqui é módulo de x1 menos y1. Então, o que a gente fez aqui, no caso? A gente colocou a métrica de R ao quadrado, a métrica de R ao quadrado em cada uma delas. Tá? Desse mesmo jeito que a gente vai fazer para um produto cartesiano. Lembrando que quem é o Rn? O Rn, ele é o produto cartesiano, né? Rn, isso aqui é R, cartesiano R,
cartesiano R n vezes. Então aqui, ó, a métrica de R desse primeiro aqui, ó, ao quadrado, a métrica do segundo ao quadrado, até a métrica do enésimo ao quadrado. Então a gente vai fazer isso mesmo para o espaço de produto, só que agora eu não estou com produto de espaços iguais, né? Vamos pensar assim, eu estou com n espaços métricos. Então, ó, vamos considerar aqui, ó, M1 D1, isso aqui é um espaço métrico. Então, espaço métrico M1 com a métrica D1, o conjunto M2 com a métrica D2, que é um espaço métrico, até o enésimo aqui conjunto com a métrica Dn. Então, isso aqui são espaços métricos. Então, temos as seguintes métricas. Pode ter mais, tá? Vou colocar 3 só por enquanto. Vou até colocar assim, entre parênteses, conforme Rn. Lembra, ó, eu não vou nem colocar aqui a discreta, né? Então, só para já saber que tem mais métricas, que na discreta a gente pode definir em qualquer conjunto. Então, a gente vai ter uma métrica equivalente à métrica euclidiana, d de xy igual. Como eu falei aqui, ó, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ó, aqui tá vendo? Você tem a métrica no primeiro espaço, a métrica no segundo, a métrica no enésimo. Então, vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Raiz quadrada da métrica no espaço 1, d1 de xy ao quadrado. Mais, agora no outro, d2 de xy ao quadrado. Lembrando que o x, depois eu escrevo, o x é um vetor de M1 cartesiano M2 cartesiano Mn. Eu vou colocar aqui, ó, mais, até o último, a métrica dn, né, que é a métrica nesse conjunto aqui, ao quadrado xy, né? Então, ó, vamos colocar onde que estão esses x e y aí. X1, uma n-upla, né? Desculpa, x1, x2 até xn. x2 até o xn. E o y também, né? y1, y2, yn. Isso aqui pertencentes. M1, cartesiano M2, cartesiano Mn. Ou seja, o x1 está no M1, x2 está no M2, x3 no M3, xn está no Mn. Mesma coisa para o y. Tá? Então, é produto cartesiano, como a gente tem lá no Rn, né? Só que lá, como o Rn são cópias de R, então todos eles são reais, mas aqui no caso não. Então, essa aqui é uma métrica. A gente tem também essa aqui, ó, a D1. A D1 que a gente definiu lá é a métrica da soma. Então, vai ser o que, ó, D1 de xy mais, lembra que lá era o módulo no Rn, aqui é o D1. Então, estou substituindo a métrica em R. Ó, métrica no segundo espaço, D2 de xy até dn de xy. Então, aqui é a métrica da soma e a outra é a métrica do máximo. Xy é o máximo entre d1 de xy, d2 de xy até o dn de xy.
Essas duas últimas aqui a gente viu, é bem fácil de provar, né? As demonstrações, na verdade, elas são semelhantes às que a gente fez lá, né? Mais difícil é essa aqui de provar a desigualdade triangular. Aí tem que usar o teorema de Cauchy-Schwarz, né? Desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é a mesma que a gente provou lá em R, tá? Então aqui é um pouco mais trabalhoso. Mas essas duas aqui são bem simples para provar que são métricas, tá? Então a gente tem essas três métricas, né? Então, D1 e D2 são métricas. Em geral a gente usa elas, tá? Depois a gente vai ver que tem uma relação, né? A gente fala que as métricas são equivalentes, que aí eu posso usar qualquer uma delas. Na hora que eu estou estudando convergência, muda o conjunto, mas se um conjunto se uma determinada sequência converge numa métrica, vai convergir na outra. Então aqui são métricas em, vou chamar aqui M1, cartesiano M2, métrica do espaço produto. E a gente tem o mesmo tipo de desigualdade que a gente provou para o Rn. 2 de xy é menor ou igual que d de xy, que é menor ou igual que d1 de xy, e é menor ou igual que n d2 de xy. Lembrando que o n aqui tem relação com o número do produto de espaços métricos aqui. Eu tenho n espaços métricos no produto, aí está relacionado com esse n. Tá? No caso, aqui é a mesma coisa que a gente provou no R, tá? A gente chega nessa mesma conclusão. Tá? Então, tem outras métricas no espaço produto? Tem, mas usualmente a gente utiliza essas aqui. Tá? Métrica da soma, métrica do máximo e métrica euclidiana, né? Euclidiana é a D, da soma D1 e do máximo D2, tá? Depois pra gente vai ser importante, ó. Não esqueça dessa igualdade, tá? Mais pra frente vai ser importante pra gente isso aqui, ok?